Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu começo dizendo uma grande verdade, ou seja, tudo que está na Bíblia, tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Isso é fato. Tudo que está na Bíblia é palavra de Deus, vírgula. Tudo que está na Bíblia é palavra de Deus, vírgula. Mas, nem toda a palavra de Deus está na Bíblia, né? Ou seja, tem muito mais. Deus continua falando, se revelando. Por isso tem a igreja, que continua mostrando e revelando aí a palavra de Deus, a tradição da igreja, enfim. Tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. Deus continua falando, se revelando, viu? Então aí muita gente se... os pais de Nossa Senhora chamam-se Joaquim e Ana. Mas aí vem aquela pergunta, onde é que está na Bíblia? Não está. Não está. Acabei de falar, nem tudo está lá. Nem tudo está lá. O que está lá, estritamente o que está lá, é para mostrar que Deus nos ama e Deus mandou o seu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, e o caminho para a nossa santificação, o caminho para a nossa santidade. É o que está na palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamento. Mas tem muita coisa. Então foi encontrado um texto do Proto-Evangelho de Tiago, no século II, meados do século II, né? E que lá nesse texto, né, foi lá um texto importante, não está na Bíblia. Não está na Bíblia, porque não ia acrescentar mais coisas sobre Jesus, né? Aliás, fala muito pouco, mas nos traz um dado histórico importantíssimo, revelador. Esse texto do Proto-Evangelho de Tiago, que você pode adquirir em qualquer livraria católica, você pode adquirir. É um livrinho pequenininho, maravilhoso, gente, maravilhoso, que vai falar da história de Joaquim e Ana, do nascimento de Nossa Senhora, em detalhes, quando, inclusive, só para você ter ideia, do século II, olha como a nossa Igreja Católica conserva as coisas, né, gente? Inclusive, quando Nossa Senhora colocou o pezinho pela primeira vez, aquele primeiro passinho, está lá registrado. Olha a beleza, a singeleza. E lá nesse texto, que foi encontrado no século II, fala justamente que os pais de Nossa Senhora chamam-se Joaquim e Ana. E é interessante, a gente sabe muito pouco da história deles, sabe, graças a essas fontes, que São Joaquim e Santa Ana não tinham, eles moravam em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, né, onde Jesus assim perguntou para aquele paralítico lá, você quer ficar curado? Então moravam por ali, por perto ali, né? Dentro do Jerusalém era cercada uma grande muralha, então lá tinha uma porta, né, tinha uma portezinha da ovelha, e lá, porque as ovelhas que eles levavam justamente lá para o templo, para serem purificadas, para serem oferecidas, enfim. Então elas entravam por ali, aí era feita a seleção, para ver se não tinha ovelha doente, para lavar, para ninguém oferecia uma ovelha doente ou suja. Então, eles moravam ali por perto, né? Por perto, em Jerusalém, portanto. Eles não tinham filhos. E um dia Joaquim, olha que coisa, ele foi lá no templo para fazer as suas oferendas. E uma pessoa lá no templo, epa, pode parar, né? Só pode oferecer aqui quem tem filhos. O senhor não tem filho, então não pode oferecer. Mas Joaquim ficou tão triste, mas tão triste, São Joaquim, que ele foi para o deserto, machucado, ferido, né? Ele foi para o deserto e jejuou durante 40 dias e 40 noites, pedindo a Deus a graça da paternidade. E enquanto ele estava lá, Ana, em casa, sabia que o marido estava lá no deserto, ela também ficou fazendo jejuns e orações, pedindo essa graça. Por quê? Quem não tivesse filho, quem não tinha filho naquela época, era o sinal assim, de que a pessoa era amaldiçoada. Imagina, quanto mais filhos se tinha, mais bênçãos de Deus, né? Agora, a pessoa que não tinha filho, o casal que não tinha filho, era um sinal de maldição, né? Então imagina a dor daquele casal não terem filhos. E aí foi Santa Ana, enquanto rezava em casa, Joaquim estava lá no deserto em jejuns, em lágrimas, pedindo essa graça. E aí os dois foram visitados por um anjo. Os dois, São Joaquim no deserto foi visitado por um anjo e Santa Ana também em casa foi visitada por um anjo. E ali o anjo revelou que eles teriam filho. Aí quando Joaquim voltou para casa, Ana esperou com amor, com muito carinho, ou seja, e depois de 20 anos dessa espera toda, essa dor, essa angústia, nasceu. Deus os preparou, minha gente.
Deus preparou este casal maravilhoso para ser o quê? Os pais, para ser o quê? Os pais de Nossa Senhora, os pais da Virgem Maria. Porque a Virgem Maria também foi preparada para ser a mãe do nosso Senhor e Salvador.